Oi gente, tudo bem? Eu sou o Laércio, estou falando da Toledo Prudente Centro Universitário e eu vou estar fazendo um trabalhinho da matéria de Ética e Sociedade 2, falando um pouquinho das organizações e como implementar os tipos de éticas dentro da mesma, né? Vamos lá, primeira questão. Quais são os meios e as formas que eu sugiro, no caso, que a empresa utilize para implantar e disseminar a ética na organização, né? Bom, a gente fez as pesquisas, né, visitamos nossos parceiros, né, e o primeiro passo que a gente tem que seguir é que a organização tem que ter uma regra, ela tem que ter uma regra formal para que ela seja seguida e implementada, uma espécie de código de ética, né, um próprio exemplo a ser seguido é como que tudo deve ocorrer dentro da empresa. Um próximo passo que a gente pode tá dizendo é que seria a implantação onde chefes, diretores seriam de uma maneira informal influenciar os seus colaboradores a seguir o seu trabalho sempre com uma ética, né? Sempre implementar essa ética e fazer com que ela fosse seguida, né? Um terceiro passo que a gente pode estar falando também seria no nosso dia a dia, né? Cada colaborador que tem dentro da empresa seria influencia, no caso, uma pessoa de uma maneira diferente, né? Uns aos outros, no caso. A gente poderia estar citando, por exemplo, também a inclusão no ambiente de trabalho, que poderia ajudar muito na evolução das pessoas, principalmente aquelas com deficiência, né? A inclusão acho que é uma coisa muito importante, colocando o trabalho e as limitações delas como uma coisa que a gente poderia levar para nós, aprender com eles, né? Não julgando que eles não seriam capazes, né? Próxima pergunta seria: que instrumentos a gente poderia utilizar para avaliação do comportamento ético da organização, né? Bom, eu poderia atuar como aprendizagem organizacional, uma construção coletiva, no caso, né? De sentimento que contribui na legitimação das nossas limitações, no caso, né? Como um instrumento de gestão ética, sendo assim o responsável por coisas internas que a gente poderia influenciar no nosso comportamento, né? Incorporando isso na nossa cultura organizacional, né? Seria uma proposta que poderia ajudar bastante, né? A terceira questão seria como poderiam ser administrados conflitos éticos. Aí é meio complicado de falar, mas a gente vai tentar. Se a pessoa não está conseguindo se adequar ao trabalho, pelo que a gente consegue pesquisar, né? Precisa ter uma conversa antes, entender qual é o problema, o que tá ocorrendo, qual a situação, qual o meio que nós poderíamos tanger para poder resolver o problema dentro da situação, né? Nunca julgar antes. Se for uma coisa que seja muito prolongada, a empresa tem que dar uma advertência. Advertência como um caso de você poder não chamar atenção. A advertência é você sentar e você conversar, você saber colocar a pessoa no lugar, entendeu? De uma forma ética, no caso, né? Sobre atitude antiética, no caso também, né? Se você tem uma atitude antiética dentro da empresa, isso aí tem que ser conversado, tem que ser falado, né? Se a advertência também não resolver o problema, o funcionário, numa maneira bem rígida de estar se dizendo, ele poderia ser desligado da empresa, né? Da organização, no caso, né? Pela sua falta de ética, né? Se tem um código de ética a ser seguido e você conseguiu implementar e dar como uma forma de trabalho, então não cabe a você seguir ele. Código, da empresa, você vai e você segue, entendeu? Como uma forma positiva, certo? Dentro da cultura organizacional, e se isso sendo implementado, eu acho que é o básico, né? Que a gente tem que seguir e, acima de tudo, colocando o respeito em primeiro lugar, né? Isso daí, e impor regras também. Em regras e o respeito é uma coisa que, se a gente conseguir prolongar, o resto vem tudo mais fácil. Beleza? Curtam, compartilhem. Se gostaram, dê um joinha. E é isso, gente. Não tem mais o que falar. Até a próxima. Obrigado.